Nós selecionamos 11 perguntas e essa semana, enquanto eu estava preparando, eu estava pensando sobre a minha casa nos Estados Unidos. Onde a gente morava, a casa tinha sido construída em 1960, alguma coisa. Então, quando nós chegamos, tinha passado décadas e décadas, né, desde a construção da casa. E a casa ficava num local bem íngreme, assim. E, então, depois de passar anos e anos, a terra foi descendo e descendo e foi tampando o jeito que eles projetaram inicialmente a casa. E, assim, logo, acho que nas primeiras semanas que eu cheguei, eu estava só passando a vassoura da área externa da casa e eu fui vendo alguns tijolos. Aí eu peguei um pau, eu fui tirando a terra e eu vi que tinha um calçado assim de tijolo em volta da casa. Eu falei, não, estava assim, debaixo desse tanto de terra. E eu quero hoje mesmo pensar um pouco disso hoje, de como as coisas não são como deveriam ser, né? Muito daquilo que a gente encontra neste mundo não é como deveria ser, né? O pecado que entrou no mundo, assim, corrompeu muito da criação deste mundo. Mas também eu quero que a gente pense que ainda assim o mundo foi criado por um Deus bom, mas está caído e isso cria uma confusão no nível dos nossos desejos. A gente encontra desejos não satisfeitos neste mundo, a gente busca por coisas que não encontramos neste mundo, mas nós temos indicações de algo maior neste mundo também. E também chegando e pensando na vida de Jesus e como nós temos visto isso na série, que a sua vinda, o seu ensino, a sua morte, tudo vai culminar numa restauração, né? Então, e até nós vamos ver nessa restauração aquilo que mais desejamos, sendo restaurado. Então, vamos orar e ler o texto de hoje. Deus Pai, eu te peço, Senhor, que eu possa falar como homem que era cego e agora consegue ver por causa de Cristo. Deus Pai, eu te peço, Senhor, que nós possamos confessar, igual Paulo, igual o texto que eu leu hoje mais cedo, que nós somos pecadores e nossa alegria é que Jesus, o Senhor, veio para o mundo para salvar pecadores. Então, Deus, está ouvidos para ouvir hoje, olhos para ver. Fale conosco, Deus, através da sua palavra. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, o texto de hoje que nós vamos ver fica em Mateus 20. Mateus 20, começando em versículo 29. Então, eu quero ler para a gente. Mateus 20, versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, esqueci de avançar. Então, a pergunta de hoje
é exatamente isso que Jesus falou. O que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem? E, como eu falei antes, os nossos desejos são uma confusão, né? Se a gente fosse só viver por desejo, a nossa vida seria uma confusão. Então, é interessante que teve um estudo do cientista Stephen Rice, e eu achei bem interessante. Ele e seus colegas executaram as primeiras pesquisas científicas em grande escala e interculturais sobre o que as pessoas dizem que as motiva. Mais de 6.000 pessoas de 4 continentes foram avaliadas. Os resultados identificaram 16 necessidades psicológicas ou desejos básicos, objetivos comuns a todos e profundamente enraizados na natureza humana. E, segundo o estudo, todos abraçam os 16 desejos básicos, mas os indivíduos os priorizam de forma diferente. Então, aqui é a lista, né? Talvez vocês não conseguem ver lá no fundo, mas tem evitação, o desejo de evitar dor e ansiedade, curiosidade, desejo de aprender, honra, desejo de aderir a um código de conduta honroso, independência, desejo de autonomia, ordem, poder, rejeição, desejo de evitar rejeições sociais, contato social, desejo de companhia, prestígio social, desejo de reconhecimento e vingança, desejo de retaliar. E o que eu achei interessante é que alguns desses desejos, a maioria já iam falar que são maus. Não são desejos que fazem bem à sua vida. E até os desejos bons aqui entram em conflito um com o outro. É difícil você ter um desejo por curiosidade e também o desejo de aprender, né? De curiosidade. Porque como que você vai aprender sem enfrentar a dor, por exemplo? É difícil você ter o desejo de querer uma vida honrosa e também querer evitar rejeições, né? Então, até nos desejos que os cientistas identificaram, entram em conflito um com o outro. Então, a pergunta de Jesus hoje é super relevante para nós, porque ele pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem? A gente pode confirmar que nós fomos criados como seres desejantes. Nós somos cheios de desejos. E aí Jesus, ele entra no meio dessa confusão e pergunta: o que vocês querem? Mas ele não só pergunta o que vocês querem, mas ele pergunta o que vocês querem que eu lhes faça. Então, isso a gente sabe também, tem na Bíblia também. No livro de Tiago, ele escreve assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Então, até biblicamente falando, nós encontramos essa verdade que nossos desejos são uma confusão, que nossos desejos não somente criam lutas internas, mas também externas também, que por causa de nossos desejos nós entramos em conflito um com o outro, né? E no meio dessa confusão Jesus entra. Então vamos voltar ao nosso texto de hoje e pensar um pouco sobre isso. Está escrito assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Neste momento do ministério de Jesus, a multidão está agitada. Eles estão se perguntando:
este ser o Cristo? É este o tempo da salvação? No entanto, Jesus continua fazendo coisas que confundem seu entendimento. E como nós temos visto nas últimas semanas, seu entendimento de quem era Deus, sobre sua religião, a própria natureza deles, a linha do tempo, da sociedade, até dos próprios desejos. Olha, eu tentei parafrasear as perguntas que nós temos feito até agora. Jesus perguntando: o que você acha que merece? Por que seu coração está dividido? Deus é um Deus bom? Vocês acham que eu tenho poder sobre o que os aflige? Por que você duvida? Por que você acha que eu estou aqui? O que aconteceria se você conseguisse tudo o que quer, menos a mim? Eu mudo a maneira como vocês pensam sobre o que é bom. Então, eu achei interessante de pensar sobre o processo do ministério de Jesus e como ele está aprofundando cada vez mais com as pessoas, para a gente chegar hoje, ele perguntando: o que vocês querem? Mas não somente isso, mas o que vocês querem que eu lhes faça? Isso me lembra muito da pergunta da semana passada, quando Jesus perguntou: por que você me chama de bom? Tipo, você está realmente identificando quem eu sou? Ele não estava negando, igual o Diego falou semana passada, que ele era bom, mas ele estava perguntando o jovem rico: você está me vendo? Você acha que eu tenho algo para te oferecer? Então, pensa de novo na sociedade, os que estavam seguindo Jesus. Havia com frequência esses milagres que eles poderiam pensar estar acontecendo nas margens. Seria fácil para eles pensar: esses milagres são só assim nas margens, não é o principal que ele estava fazendo, que tem um pouco de verdade nisso, mas estava acontecendo os milagres entre quais pessoas? Os que estavam considerados indignos, sem importância, até mesmo pessoas consideradas amaldiçoadas. Enquanto isso, Jesus estava dizendo a eles: esta é a imagem do meu reino. Eu estou mostrando a vocês como é o meu reino e como eu estou virando as coisas de cabeça para baixo. Então, aquilo que eles pensavam que talvez fosse só nas margens que ele estava fazendo, ele está dizendo: eu estou te mostrando como é o meu reino. Olha o confronto aqui da passagem. Os cegos estão gritando e a multidão fez o quê? Você repreendeu. Logo antes disso, Jesus tinha corrigido seus dois discípulos, talvez mais próximos, Tiago e João. O que ele corrigiu neles? Eles pensavam que existia uma ordem das coisas. Os primeiros são os primeiros. Os últimos são os últimos. Claro, né? Isso faz sentido para nós. Mas Jesus perguntou-lhes a mesma pergunta. Na verdade, foi para a mãe deles, que chegou com a pergunta deles. Ela perguntou no lugar deles, né? Que coragem, né? E ele falou: o que você quer? A mesma pergunta: o que você quer? E ele pediu: eu quero que um dos meus filhos sente ao lado direito e outro ao seu lado esquerdo. Então, eu quero que eles tenham a ordem de ser os primeiros, não os últimos, né? E eles falaram: queremos ser entre os primeiros. Mas, neste momento, quando Jesus perguntou: o que vocês querem? Ele negou o pedido. Ele negou o pedido. Diferentemente dos dois cegos. Eu fico pensando: por que Mateus, quando ele escreveu esse caso, ele falou dos dois cegos? Os outros discípulos, Marcos e Lucas, os outros evangelhos, falam só de um deles. Mas neste momento ele cria uma continuação dos dois sendo pedindo o que vocês querem, e agora outros dois perguntado o que vocês querem. Mas Jesus
ele respondeu a João e Tiago em seu pedido. Ele falou: não será assim entre vocês. Essa questão de os primeiros sendo os primeiros, os últimos, não será assim entre vocês. Eles estavam lentos para ouvir. Logo antes disso, eles tinham feito quase a mesma pergunta. Eles falaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha o tanto que eles não entenderam o reino. Isso é capítulo 18. Eu sei que não tem marcador de tempo, né? Quanto tempo talvez exatamente passou, mas capítulo 20, a mãe chega e fala: eu quero que um sente do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. Os dois cegos chegaram e o povo os repreendeu. Eles falaram: silêncio! Isso não é seu momento. Os últimos serão os últimos. Eles não entenderam o reino. Então, logo depois de ter negado o pedido dos seus discípulos, de ter um ranking, nós temos essa situação tensa entre o povo. O povo, como disse, sabia que Jesus era especial, mas eles, pela visão deles, ele estava sendo interrompido. Eles estavam achando que estavam chegando ao momento em que ele ia restaurar Israel, tirar eles da opressão romana, e cada momento ele estava sendo interrompido. Né? Então, enquanto Jesus dizia o tempo todo: é por isso que eu vim. Isso me lembra da passagem que a gente viu algumas semanas atrás, quando Pedro teve a coragem de repreender o próprio Jesus. Jesus tinha dito que ele ia morrer, e Pedro chegou e o repreendeu e falou: não, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, né? E Jesus falou com ele: para trás de mim, Satanás. Pedro não entendia. Então, naturalmente, o povo, quando Jesus falava do reino, pensava no reino terrestre. Até depois que Jesus ressuscitou, os discípulos lhe perguntavam: será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Muitos estavam perdendo a mensagem, estavam sem entender o sentido das coisas. Até o próprio João Batista lutou com suas dúvidas e enviou alguns dos seus discípulos, os seus seguidores, a Jesus para perguntar se ele realmente era o Messias. Em Lucas 7, está escrito assim: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, curar os cegos era uma imagem frequente do reino vindouro. Acho importante para a gente parar um pouco e pensar o que Jesus ensinava sobre a cegueira. Em João 9, outro momento que Jesus curou um cego de nascença, ele usou o momento para ensinar sobre o seu reino. Ele falou o seguinte, João 9, 39 a 41. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe:
Por acaso também nós somos cegos? E Jesus disse, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, a gente sabe, Jesus não passava de cidade em cidade, tirando a visão das pessoas, né? Então, o que ele quis dizer que ele veio para os que veem se tornem cegos? Ele está falando sobre uma cegueira espiritual. E a realidade, gente, é que se eu não conseguir dizer ou admitir que eu estou cego, Ele não me fará ver. Se eu não admitir que eu estou cego, como que Ele vai me curar da minha cegueira? No relato de Marcos, do mesmo momento da cura, o Marcos deu o nome de um dos cegos que Jesus curou, era Bartimeu. E vamos olhar o exemplo da fé dele. Jesus parou, né? Todo mundo estava repreendendo Bartimeu de chegar, e Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Olha o que Bartimeu fez. Lançando sua capa para o lado, deu de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele teve problema nenhum de admitir que ele era cego. Ele pulou para responder a Jesus. E Jesus, né, no versículo 51 de Marcos, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu não tinha problema nenhum em admitir que era cego. Ele não demorou quando viu a chance de ir até Jesus. Ele conhecia bem sua necessidade. Até Jesus elogiou Bartimeu por sua fé. Então, vamos ir para outro texto e pensar sobre qual é a importância disso para nós. Qual é a importância para nós que agora temos a visão, estamos vendo Jesus. Qual é a importância disso para nós? Se tiver a Bíblia, vamos olhar 2 Coríntios 4. É um texto muito conectado com o texto de hoje. 2 Coríntios 4, 4 está escrito assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a cegueira espiritual é não ver a glória de Cristo. E fé é estar disposto a perder tudo para ganhar Cristo. Nós temos falado bastante disso essas semanas. O Bartimeu jogou fora seu manto, ele arriscou tudo diante das multidões. É impressionante que quando eles chegaram para ele e falaram, fique em silêncio, ele gritou ainda mais. Ele gritou ainda mais. Não sei se vocês lembram, mas teve um momento que Davi estava louvando a Deus e sua mulher, sua esposa, repreendeu ele. Olha que coisa vergonhosa que você fez, o jeito que você estava dançando e você sempre bem. E ele respondeu assim, eu posso fazer ainda mais que isso. Assim, eu posso ficar mais ainda digno na sua frente. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Então, isso é a fé. Vocês já ouviram a expressão crise de fé? Né? Crise de fé. Normalmente, quando a gente fala crise de fé, a gente quer falar sobre alguém que está passando por uma crise que abala a fé de uma pessoa. Mas eu quero pensar sobre o contrário. Como que Jesus, muitas vezes, ele trabalhou e usou as circunstâncias, ele usa as nossas crises de uma forma que revela a nossa cegueira. Ele usa a crise para nos levar até a fé.
E muitas vezes, a crise, para muitos de nós, é o primeiro passo no nosso processo de fé. Nós temos que nos tornar cegos. Nós temos que nos tornar cegos. Jesus, como vimos repetidamente, tem feito um trabalho para revelar a cegueira das pessoas. Mas muitos de nós somos iguais o jovem rico da semana passada. Nós pensamos que nós temos tudo o que é necessário. Nós pensamos, eu sou bom, eu sou aceitável, eu posso ver. Mas com as perguntas e pedidos de Jesus, Ele nos faz tropeçar. Isso não é verdade? Amar meu inimigo? Como posso fazer isso? Vender tudo, seja perfeito? Eu lembro da pergunta de Jesus para Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos. Ele falou, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que ele não entendeu? Ele não entendia a necessidade de nascer de novo. Não é como você pensa, Jesus disse, você tem que começar do zero. E Nicodemos simplesmente respondeu, como podem essas coisas ser? Em Mateus 21, 31 a 33, nós temos outro momento que Jesus explica a ação dele. Quando ele repreendeu os líderes religiosos, porque eles não se arrependeram depois de terem visto o arrependimento e fé dos outros. Ele falou assim, e mesmo depois de ver isso, vocês não se arrependeram nem creram. O que era que eles tinham visto? Eles tinham visto os publicanos e as prostitutas entrando antes deles no reino de Deus. Eles tinham visto isso. Prostitutas entrando antes deles no reino de Deus. Como que eles viram isso? Quando elas e os publicanos foram os primeiros a responder à mensagem de João Batista, que arrependimento era a preparação do ministério de Jesus. Eles foram os primeiros de se arrepender. Eles foram rápidos para ver a sua cegueira e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, mesmo depois de ver isso, vocês não se arrependeram nem creram. Mas a boa notícia é que Jesus revela a nossa cegueira para curá-la. Ele revela a nossa cegueira para curar a nossa cegueira. Quando você não pode fazer algo, você deve pedir ajuda. Mas encontramos aí a barreira do nosso orgulho. Mesmo depois de experimentar sintomas, algumas vezes as indicações de necessidade, eu vou falar pelo menos para mim e muitos homens americanos, a gente não gosta, nós somos famosos a não ir ao médico. Essa semana eu estava meio lutando com uma sinusite e muito resistente a ir ao médico. A Annie falou, Jeff, nós vamos viajar semana que vem, eu não quero levar você no médico, enquanto a gente não está aqui, você precisa ir ao médico. E, graças a Deus, Diego me contou de um médico que atende online. Olha que maravilha! Então, em 5 minutos, ele me deu os antibióticos que eu precisava. Que bom, não preciso ir ao médico. Mas olha que orgulho! Eu estou pronto para negar os meus sintomas, pronto para sofrer, antes de pedir alguma ajuda. Eu fico rindo do meu pai, que existia já essa fama de não pedir direções, né? Você está perdido numa cidade e de não querer parar e perguntar a alguém, né? Mas isso continua até com o GPS. Assim, você tem o celular, aí só liga, coloca o endereço para a gente chegar na hora, mas não, ele não precisa, né? Ele não sabe, ele já sabe o caminho. Olha o nosso orgulho. Bom, assim, até vamos considerar a vida de Paulo antes de conhecer Cristo. Ele achava que estava certo, ele achava que ele era merecedor, mas Deus parou o apóstolo Paulo
no meio do caminho, chegando na estrada para Damasco, ele teve que ser guiado pela mão. Ele não podia ser o que era antes. Ele não era o que achava. E então, ele teve que ter essa autoconfrontação. Será que eu sou perseguidor? Poderia eu ter sido cego esse tempo todo? Jesus, ele levou Paulo para um lugar de necessidade. Nas suas crises de hoje, como que Deus está levando você para um lugar de necessidade? Jesus criou um momento de crise e levou Paulo à mesma posição do cego Bartimeu. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Agora, vamos considerar a pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Isso foi a resposta dos cegos. Mas o que seria olhar na luz? Em 2 Coríntios 4, desculpa, demorou chegar no texto, Paulo escreve à igreja de Corinto e aplica a todos os crentes o que aconteceu com ele no caminho para Damasco. Ele escreve assim em versículo 6: Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Jesus fez por nós? Ele nos deu visão. Agora vemos que Ele é nosso Salvador. Ele não era apenas um homem abençoado com poderes para restaurar a visão física. Ele nos dá olhos espirituais para vê-lo, para nós vermos como pecadores necessitados e para ver a ruína do mundo. Para os cristãos, nós que somos cristãos, seguindo Jesus, agora vemos, mas depois de ganhar a visão, o Bartimeu, ele seguiu Jesus, bem como nós temos feito. E no texto de hoje, e nossa reflexão sobre cegueira espiritual, isso traz alguma ajuda para a nossa caminhada. Voltando aqui, olha a continuação do texto. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos aflitos, porém o tesouro, embora em vaso de barro, tem um poder extraordinário. Nós estamos, o Paulo ele falou que trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Mas o que significa tudo isso? Eu sei que a gente caiu meio de paraquedas no texto de 2 Coríntios, mas o propósito de Paulo era que a igreja entendesse a razão para não desanimar. Eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje. Vendo a cura, nós temos razão para não desanimar. Não desanimar. Ele disse em 2 Coríntios 4, portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos cuidada, não desanimamos. Ele repetiu o versículo 8, somos pressionados, mas não desanimados. Versículo 16, por isso não desanimamos. Então, o fato que éramos cegos e Ele nos fez ver a glória na face de Cristo, isso deve trazer ânimo para a gente. Mas como? Em versículo 17, ele falou assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, olha a visão, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E na versão
Transformadora está escrito assim: não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Então, um dos homens, aquele que Jesus curou de cegueira de nascença, ele disse assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então isso sempre deve trazer ânimo, né? Ele brilhou em nossos corações. Recebemos este tesouro, que embora somos frágeis, somos afligidos, somos pressionados, somos perseguidos, temos este grande e extraordinário poder dentro de nós, que embora, assim, às vezes perplexos, não somos desesperados, porque agora vemos, Deus brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus. Então, nós, como seguidores de Cristo, estamos sempre sendo chamados a não viver por nossos próprios interesses. Nós estamos sendo chamados de estar dispostos a perder nossas vidas pela causa de Cristo. Mas pela fé sabemos que Ele, que ressuscitou o Senhor Jesus, Ele nos ressuscitará também com Jesus. Então, a ressurreição física de Jesus e a cura dos olhos cegos apontam para o cumprimento futuro da nossa salvação. Reflita nisso. Qual era o propósito da cura? De nos dar ânimo do cumprimento da nossa salvação. A realização da nossa salvação. E, como Jesus disse em Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas. Então, não desanimamos. Morremos de bom grado para nós mesmos e fazemos o que for necessário para proclamar a mensagem, porque encontramos o tesouro. Se você pensar, Bartimeu, eventualmente seu corpo físico falhou. Um dia ele morreu. Provavelmente até mesmo sua visão. Mas é legal pensar que que ele teve 20/20 até o final da vida, mas talvez até a visão dele, né, não durou até o final da vida dele. Mas ele tinha a cura de Jesus como sinal de que estava por vir. Ele sempre podia lembrar aquele momento com Cristo, porque apontava para a glória futura. E quando os olhos foram abertos para ver Jesus, ver a glória na face de Jesus. Então, nós temos a mesma esperança. João 17:3, Jesus disse na sua oração: e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna, gente, já começou para nós, que temos nossos olhos abertos, porque nós estamos vendo Jesus. E Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Eu estava pensando sobre, vocês lembram aquele outro cego que Jesus curou? Parece que ele passou barro nos olhos dele, aí imediatamente quando ele abriu os olhos, os homens que ele estava vendo pareciam árvores, eu acho que era isso. Estava embaçado a visão dele. Aí Jesus fez de novo e ele viu. É um pouco assim para a gente. Nós estamos vendo, só que ainda está meio embaçado a visão. Mas com isso nós temos a esperança de uma visão clara da glória de Deus. Quando não há mais pecado, impedindo a gente de ver a glória de Deus. Quando não há mais sofrimento entre a gente e Cristo. Falando em olhos novamente, eu acredito, assim, é bom lembrar que nós vamos estar lá não somente como espírito, mas com um novo corpo espiritual, físico. Até Jesus pediu: me dá alguma comida para eu comer depois de ressuscitar. Nós somos lembrados que Ele vai tirar toda lágrima do olho. Então, nós estamos vendo
em parte, o que nós vamos ver por completo futuramente. A leve e momentânea aflição está preparando para nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Fixamos nossa atenção nas coisas que são, não fixamos nossa atenção nas coisas que são vistas. Aflição, perplexidade, perseguição, abatimento, mas humildemente mudamos para a visão espiritual, para ver as coisas que são invisíveis. Sabemos que o transitório traz o desânimo, porém o invisível traz o eterno. Será que eu quero comentar disso? Ontem vocês viram as notícias sobre Donald Trump, né, que alguém tentou assassinar ele foi atirado, né, somente na orelha, e muita gente perdeu a cabeça. É o fim do mundo, assim, tipo, o desânimo, né, de muita gente de ver o nível do caos do mundo, né, que nós estamos nisso. Mas nós não olhamos as coisas visíveis, e sim as coisas invisíveis. Isso deve ser uma lembrança de que o reino deste mundo, do Deus desta era, está acabando. E lembrando que nós temos um reino eterno, um rei que já estamos vendo a glória dele, nós estamos vendo a glória na face de Cristo. Quem é o nosso rei? É Cristo. Quem pode tirar ele do trono? Ninguém. Então, isso é a nossa lembrança. Como Paulo disse, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, gente, na prática, medite nisso. Medite em nosso Salvador. Agora, nós não estamos vendo Ele, mas Ele é eterno. Ele já prometeu que vai voltar. Ele nos deu o corpo de Cristo. É isso que estamos vendo agora. Ele venceu o mundo. O que Ele curou no passado aponta para um cumprimento glorioso daquilo que Ele já começou hoje. Eu acho que, às vezes, é interessante. Não sei se vocês lembram o Rob, que pregou aqui no ano passado. Ele é meu amigo, ele é pastor nos Estados Unidos. E eu achei tão criativo nessa série. E eu vi lá que eles estão fazendo a mesma série lá. E ele pregou a mesma pergunta. Aí eu estava conversando com ele, eu fui ouvir a pregação dele. E eu achei tão interessante. E ele comentou disso, de que às vezes a gente fica perguntando: cadê o meu milagre? Cadê o meu milagre que eu tenho pedido tanto tempo? Mas assim nós estamos mal interpretando os milagres de Cristo. Porque Ele vai restaurar o que Ele intencionalmente criou ser bom. E os milagres foram sinais do que há por vir. Então, a gente tem esperança muito maior do que nosso próprio corpo, né? Eu sofro com muito artrite. Eu já fiz ortoplastia do quadril assim, inteiro. Assim, e eu gostaria de poder correr com meu filho. Assim, parece muito dramático falar isso, mas consigo um pouco, né? Mas não é muito bonito. Então eu poderia facilmente ficar só chateado, desanimado. Mas a proposta do milagre é de apontar para algo muito maior que já começou em nós. Paulo mesmo disse que talvez por nosso exterior está desgastando cada dia mais,
mas interiormente Ele está nos renovando. Então, que a gente seja igual ao Bartimeu, né? Gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim. E quando a gente olha para trás e lembra de como nós fomos curados para ter a visão espiritual, nós devemos permanecer em Cristo, contemplando a glória. Ele disse, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, isso é nosso chamado. E talvez hoje tenha alguém que está ainda considerando a sua história com Cristo. E eu quero lembrar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O que foi que Bartimeu ouviu? Né? No texto de Marcos está escrito assim: Bartimeu, o mendigo cego, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Então, ouvindo que era Jesus, começou a gritar. Deus fez uma obra no coração de Bartimeu para que ele pudesse ver a sua glória de seu filho, mesmo cego fisicamente. Ele gritou antes de ser curado, porque Deus estava abrindo seus olhos para ver Jesus. O que Deus tem feito na sua vida para você ver sua necessidade de um Salvador? Não demora. Creia no Senhor. Diga: eu não sou suficiente. Eu não sou bom. Eu não posso me curar. Eu não quero ficar onde eu estou. E Jesus, Ele está perguntando: o que você quer que eu faça? Então, Ele está oferecendo a salvação, o início de uma caminhada com Ele. Então, vamos orar. Deus Pai, nós precisamos de Ti. Deus, somos gratos por Sua misericórdia, Seu perdão. Deus, eu oro, Senhor, que nós possamos manter igual a humildade do Bartimeu, gritando: Deus, obrigado por ter me curado. Deus, obrigado pelo seu perdão. E olhando para Cristo, Deus, que nós possamos ver nosso Salvador, ver a glória do amor constante de Ti e a sua fidelidade na face de Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar.